Você tá se sentindo exausto ultimamente? Como se você dormisse a noite toda e você acorda cansado, você sente que a sua mente não para, que tá o tempo todo trabalhando e você não consegue descansar os seus pensamentos? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. E eu gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, você tá aqui assistindo meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva agora, dá uma forcinha pro meu canal, tá bom? E eu gostaria de desejar feliz ano novo para todos vocês, que esse ano seja um ano de muita bênção, de muita prosperidade para todos vocês e a família de vocês. Gente, esse assunto sobre esse vídeo, sobre exaustão, eu já fui inspirada pelo Espírito Santo no ano passado para fazer um vídeo falando sobre esse assunto, né? E foi engraçado porque eu não tenho um roteiro para os meus vídeos, né? Mas eu escrevo um resumo daquilo que o Espírito Santo vem trazendo ao meu coração para eu trazer o vídeo para vocês, né? Provavelmente alguém precisa ouvir, nem que seja uma única pessoa, precisa ouvir aquilo que eu tenho para trazer hoje, né? Aquilo que o Espírito Santo me instruiu para estar trazendo para vocês. E eu fiz o resumo, né, desse vídeo de hoje. E o engraçado é que nessa mesma semana eu fui na missa no domingo e o padre falou exatamente sobre esse assunto, sabe? Eu senti como se fosse uma confirmação, eu preciso trazer esse assunto para o vídeo, né? Até que, enfim, aconteceram algumas coisas, atrasos, e eu senti que hoje eu precisava fazer esse vídeo, né? Engraçado que eu venho postergando esse vídeo, né? Aconteceu diversas coisas que me impossibilitou de fazer, e eu acordando de manhã, hoje é um domingo, e depois de muitas chuvas, acredito que aí na sua cidade talvez também esteja, né? A gente está num momento do Brasil em que é época de chuvas. Inclusive, se a sua cidade está sendo afetada pelas chuvas, eu incentivo você a colocar as orações aqui embaixo nos comentários, né? Se a gente não pode ajudar com muito, mas que pelo menos a gente orando pelas pessoas que eu percebi durante o Brasil todo, né? Em algumas cidades as pessoas perderam tudo, sabe, gente? Por conta dessas chuvas. Então, que a gente possa unir, pelo menos, em corrente de oração, né, em favor dessas pessoas. Enfim, voltando ao assunto, eu acordei de manhã, no domingo, que eu tô gravando esse vídeo, e eu tava orando ali no meu quarto, né, de frente tem uma janela, e eu olhei aqui pra fora, exatamente aqui atrás, onde tem essas árvores, e eu comecei a visualizar as borboletas, sabe, muitas borboletas voando, né, de uma flor para outra, para os pássaros também, tem uns pássaros aqui muito bonitos, azul, sabe? E aí, na mesma hora em que eu vi essas borboletas, o Espírito Santo tocou, sabe, no meu coração, me pedindo para fazer esse vídeo, sabe? Por isso que a gente precisa estar muito atento, gente, muito conectado com o Senhor, porque muitas das vezes o Espírito Santo, ele nos toca de uma forma muito sutil, sabe? Às vezes os sinais que Deus tem para te mandar, para te enviar, são sinais sutis, que se você tiver muito acelerado, você não vai escutar a voz de Deus. Às vezes a gente pega na nossa correria, né? A gente tem um momento de oração. Algumas pessoas não têm, mas quem possui, às vezes está tão corrido, faz aquela oração correndo e tudo mais, e sai pro dia a dia, que você às vezes esquece de ouvir o Senhor, sabe? Você só fala e você às vezes esquece de parar para ouvir os sinais que o Senhor está te enviando. E às vezes esses sinais são bem sutis, e foi o que aconteceu comigo hoje, sabe? Eu ali orando, eu vendo as borboletas voando, o Espírito Santo já me tocou, falou: Ticiane, fala sobre esse assunto, sobre exaustão, né, que eu trouxe para você no ano passado, faça esse vídeo, publique esse vídeo, porque provavelmente alguém precisa ouvir sobre essa história, né, sobre aquilo que o Espírito Santo está querendo entregar para você no dia de hoje. Então, gente, eu decidi fazer, né? E exatamente fala sobre exaustão. E não necessariamente são pessoas que trabalham muito. É claro que é muito comum, né? A correria do dia a dia, você ter que sair de casa e trabalhar e tudo mais. Você sentir essa exaustão. Mas tem pessoas, gente, que a gente percebe que às vezes tá em casa, sabe? Já tem uma vida mais madura, né? Os filhos já estão crescidos e tudo mais. E essa pessoa também se sente exausta. E é claro, a gente fala sobre alimentação, a gente fala da importância da atividade física, mas algumas coisas a gente precisa estar muito atento, sabe, ao que realmente está acontecendo. Claro, buscar um médico, né, ver se está tudo certinho, a questão dos hormônios, a questão, né, de se você não tem nenhum problema com doença e tudo mais, mas o Espírito Santo está querendo me focar muito sobre a questão de um tipo diferente de exaustão, sabe?
Então, a gente tá ali na correria do dia a dia e às vezes a gente esquece de parar um pouco, sabe? A palavra que o Espírito Santo me trouxe naquele dia foi exatamente sobre desacelera. Ticiane, desacelera, sabe? Eu escutei exatamente essa palavra. Por eu trabalhar com a internet, eu precisar mesmo estar conectada. Eu não sou uma pessoa, gente, que eu sou ativa no Instagram, no Facebook, é muito difícil, sabe? Eu fico mais tempo mesmo no meu trabalho e, assim, minha hora de lazer, eu fico mais no YouTube. O tempo que eu passo mais é no YouTube, sabe? Mas por questão de trabalho, eu preciso estar conectada, né? E assim se torna mais difícil ainda desacelerar e desconectar por conta do trabalho. Mas assim, o Espírito Santo chegou pra mim e falou: Tiziane, desacelera, sabe? Chegou um momento em que eu tive, assim, um peso muito grande de exaustão, sabe? Em que eu acordava de manhã, me sentia muito cansada, eu sentia o meu corpo assim, sabe, pedindo socorro, socorro, por conta dessa vida, né, corrida e tudo mais, de estar o tempo todo ali com o bendito do celular na mão. E o engraçado é que o Espírito Santo me tocou sobre isso e foi exatamente o que eu escutei na missa, sabe? Depois que eu fiz todo o meu roteiro ali, meu roteiro não, meu resumo, né? Daquilo que o Espírito Santo estava me instruindo, conversando comigo. O padre falou exatamente sobre isso, sabe? Qual foi a última vez que você simplesmente saiu e visualizou o céu, as árvores, os pássaros? Antes da missa, eu tava saindo no meu portão, né? Eu moro numa chácara em que na frente tem um pasto bem grande, sabe? E tava bem de manhãzinho, o sol tava nascendo ainda. Não, mentira, gente, mentira. Lembrei que o sol estava se pondo, porque o sol se nasce pra cá e ele se põe pra lá. Isso, o sol estava se pondo. E aí eu fui abrir o portão e aí eu visualizei o sol se pondo bem nas montanhas, sabe, onde eu moro. E eu nem tirei foto, eu tenho dessas. Às vezes eu visualizo imagens incríveis aqui onde eu moro e eu esqueço de tirar foto. Mas o sol tava se pondo na montanha e tinha algumas vaquinhas assim, sabe, bem na ponta da montanha mesmo. E aquele sol todo laranja, amarelo, coisa mais linda. Na hora que eu olhei para aquilo, gente, eu senti Deus falando comigo: desacelere. Foi nesse momento que Deus falou comigo: desacelere. Quando eu olhei aquela vista, sabe, falei, meu Deus, que perfeição, que coisa mais linda. Olha como eu sou privilegiada de estar aqui olhando a tua natureza, olhando a tua obra. Foi o Senhor quem criou isso, sabe? E eu senti até Nossa, gente, eu me senti assim, cara, qual foi a última vez que eu parei para olhar? Sabe, às vezes você mora num grande centro, numa metrópole, né, em que você não consegue ter essa visão que eu tive, mas, gente, todo lugar você encontra árvores, você tem um céu. E qual foi o último momento em que você simplesmente no final de semana decidiu se desligar do celular e foi para um lugar se reconectar, sabe, com o Senhor, desacelerar? Claro, você pode fazer isso dentro da sua casa, mas, gente, a natureza, ela tem uma essência divina que eu não consigo explicar, sabe? E foi exatamente sobre isso que o padre falou na missa. Qual foi a última vez que você saiu de onde você está, nem que você foi para o interior, para a cidade vizinha, sabe? Foi para um local, uma zona rural, por exemplo, eu moro na zona rural, então eu sou privilegiada nesse quesito, né? Você visualizou uma árvore, os pássaros voando, você escutou os pássaros cantando, sabe? Quando você para tudo que você está fazendo, se desconecta do celular e conecta com a natureza, você sente como se todo aquele estresse, sabe, saísse do teu corpo, como se sua mente ela parasse de ficar o tempo todo trabalhando, sabe? Gente, eu sei o que é isso quando você deita na sua cama e sua mente ela não para, ela tá o tempo todo ali tentando, parece que ela tem vício mesmo em ficar o tempo todo trabalhando, sabe? Então é uma palavra que eu trago para vocês no dia de hoje, o desafio que eu trago para vocês no dia de hoje é exatamente sobre isso, sabe? Esse ano que tá começando de 2025, se você tá com seus planos, seus projetos pro ano, tudo bem, né? Todo mundo tem planos para trabalho, né? Projetos de trabalho, tá tudo bem, mas coloque também, gente, no final de semana, no seu lazer, né? Estar em contato com a natureza, conversar com Deus e ouvir a Ele. Não só falar, sabe? Mas realmente ficar em silêncio e tentar ouvir aquilo que Deus tá querendo te falar. Porque Deus, às vezes, fala conosco através
através da natureza. Foi o que aconteceu comigo no dia de hoje. E eu tenho muitos e muitos testemunhos que Deus falou comigo através da natureza, né? São sinais, assim, muito pequenos, muito específicos, através até mesmo de chuva, né? Chuva foi mesmo um dos sinais que trouxe a Elias, né? O profeta Elias, você conhece a história dele. Então, Deus, ele usa, assim, a natureza para falar conosco. A gente precisa estar muito atento. O segundo desafio que eu coloco para vocês nessa semana, ainda essa semana, você vai visualizar as pessoas que você segue na internet. É uma coisa que o Espírito Santo também me trouxe ao coração, sabe? Sobre, Ticiane, quem você tá seguindo, sabe? No YouTube, Facebook, Instagram, quem são as pessoas que você está ouvindo? Porque assim, gente, nem sempre a gente tem a maturidade para filtrar aquilo que as pessoas estão falando, não, nem tudo, sabe? Eu falo isso por conta própria. Tem algumas pessoas na internet, por exemplo, que não fazem parte dos mesmos princípios que os meus, mas ensina coisas que eu preciso aprender, sabe? Principalmente no meu ambiente de trabalho. Então tem coisas que eu filtro dessas pessoas, sabe? Poxa, eu preciso aprender sobre tal coisa, essa pessoa tem algo a agregar muito importante para minha vida, mas ela não faz parte dos mesmos princípios que os meus, então eu filtro tudo que ela tá falando. Só que se em algum momento eu vejo que aquilo tá me prejudicando, sabe? Tá me fazendo mal, eu simplesmente deixo de seguir, mesmo que eu vá perder o conteúdo que essa pessoa tem. E aí eu vou em busca de outras pessoas, né, que ensinam coisas parecidas que essa pessoa ensina na internet, que essa pessoa fala e faz e tudo mais, mas que tem princípios parecidos com os meus. Porque, gente, a gente é altamente influenciado aqui pela internet. Não adianta você dizer que você não é, que nós somos. Eu falo isso por todo mundo, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que a gente escuta aqui na internet. Às vezes a pessoa parece ser boazinha, te ensina coisas, mas não faz parte dos seus princípios. Principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes faz um mal pra gente, porque molda completamente o nosso comportamento, a forma como a gente fala, a forma como a gente gesticula, as roupas que a gente usa, inclusive. Então tudo isso influencia, sabe? Influencia nas músicas que você escuta. Essas pessoas influenciam completamente o seu dia a dia. Então faça essa tarefa nessa semana, sabe? Visualize quem são as pessoas que você está seguindo, se aquilo está te trazendo algum benefício ou não, se está te fazendo... E, gente, essas pessoas que vocês seguem pode estar, sim, trazendo a exaustão para você. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o que você pode ver. Você tá me vendo aqui da outra tela, a Ticiane tá aqui, né? Tem um monte de árvores aqui atrás. Mas o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é tão real quanto eu, Ticiane, que tô aqui do outro lado. A gente precisa tomar cuidado, sabe? Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, tem um lado espiritual por trás de tudo isso. Isso pode sim afetar o teu dia a dia, a tua vida, os teus pensamentos, né? Existem pessoas que elas têm uma carga espiritual, é um assunto um pouco delicado e profundo para trazer aqui para vocês, mas quem tem uma sensibilidade espiritual maior vai entender o que eu tô dizendo, né? Eu tenho isso desde criança e eu só fui entender que isso era espiritual depois de grande, né? Em que determinadas pessoas que eu escutava, determinados locais em que eu ia, eu passava mal. Gente, não tinha explicação, sabe? Eu passava mal, eu não me sentia bem e às vezes parecia que eu era chata, sabe? As pessoas que não me conheciam não sabem disso. Nossa, a Ticiane é chata, ela é chatinha, que não sei o quê, mas não é, gente. É realmente aquele ambiente espiritual ali que eu sempre fui sensível, que não estava me fazendo bem. Então eu começava a passar mal, não queria ficar naquele ambiente, não queria ficar em determinadas rodinhas de pessoas, né? Mesmo que fosse para se incluir no meio social, você é obrigado a ficar naquela rodinha, e eu não queria, sabe? E eu acabava me excluindo. Então eu fui assim uma pessoa que não me importava em me excluir, sabe? Só para não ficar passando mal perto dessas pessoas. Eu não consigo explicar. Mas pessoas mais sensíveis espiritualmente têm isso, mas não é todo mundo que tem, né? Então a gente precisa pedir sabedoria do Espírito Santo para saber quais locais a gente deve ir, locais que a gente deve frequentar. Eu já falei sobre esse assunto em outro vídeo aqui no canal e eu tô reforçando sobre isso. Pessoas que você segue, né, aí na internet, pessoas que você escuta. Como que você se sente depois que você vê um vídeo de uma determinada pessoa? Você se sente bem ou se sente mal? Só analisa, sabe? O que vem acontecendo com a sua vida depois que você começou a seguir essas pessoas, começou a visualizar o conteúdo dessas pessoas. Você sente que você está se distanciando de Deus? Poxa, então é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta e eu desafio você essa semana,
começar a fazer uma limpa aí nas suas redes sociais, buscar pessoas que realmente vão agregar na sua espiritualidade, no seu dia a dia e pela sua saúde mental. É claro que se você está sentindo essa exaustão, eu indico, lógico, que você vá ao médico, faça todo exames, né, para ver se você não está com problemas de saúde, se alimentar bem, tomar bastante água, mas se mesmo assim perdurar, né, essa exaustão, eu já peço para que você desde já vai ter contato com a natureza, gente. Escute a natureza. Olha pra você ver, vocês devem estar escutando aqui o barulho dos insetos à minha volta, né? Mas isso aqui, gente, pra mim é como se fosse uma terapia, sabe? E você escutar a voz de Deus, desacelere um pouco, tire um dia da semana, determinados horários em que você desliga o celular, coloca no modo avião, avisa a sua família e vá, sabe, realmente respirar um ar mais puro, vá entrar em contato com a natureza, para de ficar o tempo todo no celular, o tempo inteiro. E quando você tiver, analise quem são as pessoas que você está ouvindo aí do outro lado, né? Analise, porque a gente precisa, gente, a nossa mente, ela é muito estranha. A gente é influenciado, então a gente precisa tomar muito cuidado e filtrar muito bem as pessoas, os lugares que a gente está, porque isso interfere diretamente na nossa saúde mental, tá bom? Esse é o desafio que eu coloco para vocês no dia de hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá? E depois me comenta aqui nos comentários se vocês fizeram isso que eu falei para vocês e como que vocês estão se sentindo agora. Eu tenho certeza que essa exaustão que você vem sentindo mental vai melhorar muito, principalmente se você tirar um final de semana com a sua família para estar em contato com a natureza, escutar os pássaros, sabe? Deitar naquela rede, simplesmente respirar um ar diferente, sabe? Nem que seja nadar aí numa praia, numa cachoeira, aproveita agora que é verão, né? Entrar em contato realmente com aquilo que o Senhor criou para nós, né? Isso aqui tá a nosso... Está disponível para todos, né? Você só precisa entrar em contato e prestar atenção. Gente, a natureza é tão linda, sabe? É tudo tão perfeito. Eu olho para as árvores, para as plantas, eu olho para as flores e vejo a cor, parece que foi pintado. Tem pássaros que são tão lindos. Aqui, às vezes, tem tucano, sabe? É bem raro, mas aparece alguns tucanos. Gente, que coisa mais linda, sabe? Parece que ele foi pintado. E às vezes a gente parar de mexer no celular e ficar ali visualizando, vislumbrando o que o Senhor criou, faz a gente se sentir vivo. Não tem explicação, sabe? Eu acredito que se você fizer uma coisa como essa que eu tô te passando, eu tenho certeza que essa exaustão, ela vai diminuir, você vai se reconectar com Deus, vai ouvir a voz dele através da sua natureza, através dos seus sinais, né? E com certeza o seu ano vai ser um ano muito abençoado e muito melhor do que foi o ano passado, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo. Se você gostou e curtiu, já curta, compartilhe aqui com a sua família, comente aqui embaixo para ajudar o nosso canal, tá bom? Eu quero saber sua opinião também. O que você achou desse vídeo, tá? E se você fez aquilo que o Espírito Santo tá te passando no dia de hoje. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!